Agora, a seguinte coisa que a gente pode fazer é separar o keyboard, o teclado, né? Então, o teclado é mais complexo do que o mostrador, tem muito mais código, né? Então, onde está sendo implementado o teclado aqui no nosso código? Aqui, olha só, container, a partir desse container é todo o código responsável por desenhar esse teclado na tela. Agora, para eu achar o final desse container, você já vê o porquê da gente ter que separar esse código, porque olha só, ele está aqui embaixo até aqui em cima. Então, eu vou recortar ele com Ctrl X. Pronto, acho que eu recortei certo. E vamos ali em lib criar um novo arquivo Dart e vamos chamar de keyboard. E vamos colocar um stateless widget chamado keyboard widget. E lembrando também que o nome da classe, que nesse caso a gente chamou de keyboard widget, poderia ser qualquer nome, né? Eu estou usando keyboard widget porque faz sentido para o nosso caso. Mesma coisa que a gente tem que fazer que a gente teve que fazer para o display, a gente vai ter que fazer aqui para o keyboard, que é importar os arquivos do Flutter, né? Então eu seguro Alt e aperto Enter e escolho aqui Import Library Material Dart. E aí já importa todo o código necessário do Flutter. E agora a gente vem aqui, ao invés de retornar o container, no método build, né? A gente vai retornar o quê? Todo aquele código que a gente recortou lá do homepage.dart, tá? Então todo aquele código eu colei aqui. Agora tem um problema, né? Essa build numeric button é uma função, é um método que a gente tinha criado na homepage.dart. Só que ela não existe nessa classe agora. Ela está em outro arquivo. E a nossa classe keyboard widget não tem acesso àquela classe, àquele arquivo. Então a gente vai ter que recortar também essa função, build numeric button. Vou copiar, aliás, vou selecionar ela toda e vou segurar o Ctrl X para recortar. Vou lá no keyboard e vou colar aqui para baixo, tá? Ainda entre as chaves da classe, tá? Então, dentro da classe keyboard widget, beleza? Então, a gente cola aqui, Ctrl V. Ok. Agora, não temos mais o erro do build numeric button, porque essa função, esse método está sendo realmente implementado aqui. Agora, apareceu um outro problema, né? Existe uma outra função, outro método que não está implementado nessa classe, que é o add_to_input, certo? E aí vão surgir outros problemas devido a isso. Olha só, o add_to_input, o que acontece? Voltando para homepage.dart, você vê que o add_to_input mexe com input e com output, com essas variáveis que estão aqui. A gente poderia pensar da seguinte maneira. Eu vou então usar input e output dentro do keyboard e não mais nesse homepage state aqui. Mas não é o ideal, entendeu? Por quê? O keyboard, a gente criou uma classe que só é o teclado. Sendo só o teclado, ele não deve ser responsável por gerenciar o estado da nossa tela, né? O que é o estado da tela é realmente o que está contido no input e o que está contido no output. Quem deve controlar isso é exatamente a homepage state aqui, tá? Então, teclado e displayer, mostrador, tem que ter as suas funções exclusivamente de acordo com o que a gente quer que eles façam. Então, o mostrador só vai mostrar os dados e o teclado só vai receber o input do usuário, só vai receber os números digitados pela pessoa, só isso. Ele não pode, idealmente, ele não deve gerenciar o estado de input e output, beleza? Beleza, Matheus, mas então o que a gente faz? É o seguinte, esse input e output precisam ficar aqui no homepage state. Então, no keyboard, a gente não tem acesso a eles. Portanto, a gente não pode simplesmente pegar essa função add_to_input, que está aqui. Vou copiar ela, tá? E vou colar lá para você entender o que eu estou falando. Se eu colar aqui, o que acontece? A gente resolveu esse problema do add_to_input não estar implementado nessa classe, porém surgiu outros problemas, né? Surgiram outros problemas. Input não está sendo criado aqui, defull_input não está sendo criado aqui, nada do resto está sendo criado aqui. O setState também não pode ser usado, por quê? Esse é um stateless widget, é um widget sem estado, lembra disso? No caso do homepage, o homepage é um stateful widget, por isso que a gente tem aqui o homepage state estendendo o state. E por isso a gente consegue chamar essa função setState, que faz parte da classe state do Flutter. No caso do keyboard, a gente não
quer fazer isso, nem precisa fazer isso, porque ela não vai gerenciar estado nenhum. Como eu disse, ela só vai tratar dos cliques nos botões do teclado. Nada mais, nada além disso. Então a gente realmente não quer que ela seja um stateful widget. A gente quer que seja realmente um stateless widget. Ah, beleza, mas então como fica input e output, as coisas que a gente precisa fazer quando a pessoa clica em algum botão? A gente vai simplesmente deletar isso aqui, não vai usar realmente. Esse edit to input não vai fazer parte do keyboard, tá? Então o que acontece? E aqui também, o remove from input também não. Mas eu vou deixar ele com um erro aqui para a gente se lembrar que precisa alterar, tá? Então o que acontece? A gente precisa que aconteça o seguinte. Quando a pessoa clicar em algum botão, a gente precisa avisar essa homepage que o botão foi clicado para ela poder alterar o estado do input e do output. E propagar esse estado para o displayer, certo? Então, quem faz o intermédio, ou quem intermedia essa comunicação entre o keyboard e o displayer é a homepage state. Ela é responsável por gerenciar o estado. Tá? Para que isso aconteça, para que esse aviso seja passado do teclado para a homepage state, para que então ele possa alterar o display, como já está acontecendo aqui, o keyboard precisa receber, ou precisa manter como parâmetros, vou criar aqui um parâmetro final, que vai ser um void callback. Esse é o tipo da propriedade que eu estou criando. E a gente vai chamar essa propriedade, calma que eu já explico o que é isso, tá? Eu vou chamar essa propriedade de onDelete pressed. Tá? Em português seria deletar foi clicado, ou algo assim. Tá? Então, esse seria a função que vai ser chamada quando o botão de deletar for clicado. O que é esse void callback? Eu vou pular para a definição dele. É algo implementado pelo próprio Flutter, tá? E o que ele é? É um typedef chamado void callback, que é equivalente a uma função que retorna void. Vixe, agora complicou pra caramba, né? É o seguinte, a gente consegue, da mesma maneira que a gente cria variáveis, ou parâmetros, ou propriedades com tipo string, tipo int, tipo double, a gente consegue criar do tipo function, que são funções. Então, a gente consegue guardar funções em variáveis. Só que, se a gente tiver que escrever void function, ou void function duration, por exemplo, ou void function de qualquer outra coisa, fica muito verboso, fica muita escrita na tela. Então, a gente consegue simplificar isso e atribuir para um único nome essa função completa. Tá? Então, quando a gente usar void callback, é a mesma coisa que escrever void function. Tá? E isso já está implementado pelo próprio Flutter. Então, é isso que significa. Seria a mesma coisa que, ao invés de void callback, eu escrever void function. Tá? Só que eu vou manter o void callback porque é muito mais simples. E o que é onDelete pressed? É uma propriedade, uma variável dessa classe, de uma instância dessa classe keyboardWidget, que vai guardar uma variável, né, que vai guardar um valor de void function. Tá? Então, ela guarda uma função. Da mesma maneira que, lembram? Uma variável é uma caixa, onde a gente guarda dados, os valores ali dentro. Né? Então, até agora a gente guardou strings, a gente guardou int, double, mas nesse caso o que a gente está guardando é uma função. E lembra o que é uma função? É basicamente um manual de instruções. Então, é como se a gente estivesse guardando em uma caixa física do mundo físico um manual de instruções, certo? Então, é isso aí. Agora, vamos lá criar o keyboardWidget, que é o construtor dessa classe. Para poder passar para ele o parâmetro que é o onDelete pressed. Então, nesse caso, eu vou colocar entre os colchetes ou chaves, esqueci o nome em português, curly braces em inglês, e eu vou colocar o this onDelete pressed para a pessoa ter que passar como um parâmetro nomeado. Tá? Então, ela vai ter que passar uma função void callback para esse parâmetro onDelete pressed. Só que a gente quer que ele seja obrigatório, e quando a gente coloca entre as chaves como um parâmetro nomeado, ele passa a ser opcional.
Para forçar que ele seja obrigatório, para a gente ser avisado disso, a gente usa esse @required. Tá? Então, isso indica que onDeletePrest é um parâmetro exigido, requerido. Tá? Então, quando a pessoa for instanciar essa classe através do construtor, ela vai precisar passar esse parâmetro. E o que a gente faz com esse parâmetro? Quando a pessoa clicar no botão de deletar, a gente quer que ao invés desse remove from input, que já não existe nessa nossa classe, a gente quer executar a função que a pessoa passou como parâmetro para a nossa classe. Então, seria praticamente a mesma coisa que a gente tem aqui, um void deletePrest, que é uma função aqui dentro que faria toda aquela questão de deletar o último dígito que a pessoa digitou e atualizar a tela de novo. Mas no nosso caso, a gente não quer implementar isso aqui dentro dessa classe. A gente quer que essa função seja executada por quem passar esse parâmetro, que no caso vai ser a homepage, porque ela é responsável por gerenciar o estado da aplicação. Beleza? Então, aqui no onPrest do delete, eu deletei aqui sem querer, sem lembrar que a nossa aplicação ia ser alterada. Mas vamos lá. Aqui no delete, esse é o backspace, então no onPrest, quando a pessoa clicar no botão, a gente quer chamar, executar aquele onDeletePrest. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula para executar a função. Né? Então, o onDeletePrest é uma função guardada na variável. Né? OnDeletePrest é uma variável que guarda uma função. Para executar uma função, como a gente faz? Abre e fecha parênteses. Então, a gente simplesmente chama a propriedade pelo nome, da mesma maneira que a gente usa para as variáveis, só que por ela ser uma função, a gente simplesmente abre e fecha parênteses para executar ela, da mesma maneira que a gente executa funções. Beleza? Então, essa parte aqui está feita. Agora, o que a gente precisa fazer aqui, eu vou deixar um to-do, que significa por fazer, e lembrando que // significa que é um comentário nessa linha, então isso aqui não é um código, é um comentário, e a gente precisa fazer aqui adicionar número, aliás, não é adicionar número, né? É executar função de número clicado ou pressionado. Vou deixar um to-do aqui para a gente lembrar que precisa fazer isso. Okay? Agora, se eu voltar na homepage, e a gente deixou um erro aqui, né, que é o código que eu recortei para colar lá no keyboard. Agora a gente vai instanciar o keyboard widget. Keyboard. Eu digitei errado? Keyboard. Ou eu só chamei de keyboard? Não, eu chamei de keyboard widget. Ele não está instanciando para mim. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Keyboard widgets. E aí eu vou segurar Alt, Enter. Também não. Então a gente vai fazer manualmente, tá? Então eu vou aqui, import, package, decimal to binary, keyboard.dart. Então a gente fez manualmente aqui porque ele não estava querendo instanciar para mim. Agora você vê que se eu deixar o mouse em cima, o parâmetro onDeletePrest é requerido. Isso acontece porque a gente colocou esse @required, né? @required aqui. Deixa eu colocar uma vírgula e salvar para ele pular para a próxima linha aqui, ficar mais organizado, né? Então, voltando para a homepage, a gente, sendo um parâmetro nomeado, a gente tem que definir o onDeletePrest. E o que é o onDeletePrest? Lembra que é um void callback. Né? Vou voltar para o keyboard, é um void callback. O que é um void callback? Indo para a implementação dele, segurando o Ctrl e clicando, é uma void function. Então, é uma função. Lembra que eu tinha comentado sobre funções anônimas e dito que eu ia explicar mais a fundo, mais para frente? Então, chegou a hora de explicar isso um pouco mais a fundo. Então, onde a gente já usou funções anônimas no nosso projeto? Deixa eu abrir aqui de volta o keyboard.dart e no onPrest de vários botões, né, dos material buttons que a gente usou, a gente criou funções anônimas. Né? Então, o que é uma função anônima? É isso aqui. Abriu e fechou o parênteses e abriu e fechou as chaves. E tudo que está entre eles faz parte do corpo da função. Certo? A mesma coisa a gente pode fazer aqui para esse parâmetro. Já que o parâmetro onDeletePrest recebe uma função, a gente pode também implementar uma função anônima aqui. Então, função anônima é isso, como a gente já tinha visto. Só que por que ela é anônima? Justamente porque ela não tem nome. Né? Então,
Nesse caso, a gente pode criar uma função anônima se a gente não quer guardar uma referência dessa função. É como se a gente tivesse... Lembra que eu digo que uma função, no mundo físico, seria o equivalente a um manual de instruções? Então, aqui é como se a gente já estivesse criando o nosso manual de instruções nesse momento aqui e passando essa referência desse manual de instruções para esse parâmetro onDeletePressed. Então, o onDeletePressed seria o equivalente a uma variável, porque um parâmetro é como se fosse uma variável, né? Então, no mundo físico seria a mesma coisa que uma caixa, e a gente está já escrevendo o nosso manual de instruções, que é a nossa função, aqui mesmo, e colocando ela já dentro da caixa, né? O que possibilita que ela seja executada lá dentro do Keyboard Widget, que é a classe que a gente criou, separadamente, né? Agora, a gente não precisa necessariamente criar uma função anônima, e a gente pode criar uma função aqui que tenha uma definição, que tenha um nome, na verdade. Então, a gente pode chamar do nome que a gente quiser. Eu vou chamar de deletePressed, só porque faz sentido para esse caso. Então, ao invés de passar uma função anônima, a gente poderia passar uma referência para uma função que não é anônima, né? Então, ao invés de implementar essa função aqui, a gente passa o nome da função que a gente criou. E repara que a gente não abre e fecha parênteses, porque o fato de colocar o nome de uma função e abrir e fechar parênteses executa aquela função. E não é o que a gente quer fazer aqui. A gente não quer executar essa função. A gente quer passar uma referência para a função que a gente implementou aqui embaixo. A gente quer basicamente passar uma referência para o nosso manual de instruções. É como se a gente estivesse colocando um manual de instruções dentro da caixa e não pegando aquele manual de instruções no mundo físico e executando ele para criar alguma coisa ou para realmente fazer o que aquele manual nos instrui a fazer, certo? Por isso a gente não executa aqui. Agora, lembra que a função anônima, se eu quiser, ao invés de passar a referência de uma função que tem nome, a gente pode criar uma função anônima e fazer a mesma coisa aqui dentro, né? Tudo que tiver entre as chaves é a execução dessa função, faz parte do corpo dela e vai ser executado quando ela for executada. Basicamente são as instruções do nosso manual. E repara aqui, olha só, o que é uma função anônima aqui, né? Isso aqui, se eu pegar só essa primeira parte de uma função que a gente criou aqui embaixo, seria a mesma coisa do que uma função anônima. A função anônima simplesmente omite o parâmetro de retorno e omite o nome da função. Então, isso aqui a gente não coloca em uma função anônima. Então, agora você consegue fazer associação, né? Quando eu quero criar uma função anônima, eu simplesmente faço desse jeito. Ah, Matheus, dá para criar uma função anônima aqui, então, dentro da classe? Não, porque dentro da classe a gente tem que atribuir realmente um nome para essa função poder ser usada. Se a gente não atribui um nome à função, a gente não consegue fazer uma referência a ela depois para poder usar, certo? A gente só consegue usar uma função anônima quando ela está sendo atribuída a algum parâmetro ou alguma variável que vai guardar ela para que a gente possa executar depois. Então é como se, de novo, no mundo físico a gente tivesse aquela caixa, que é uma variável, na qual a gente guardou aquele manual de instruções, aquela folha que tem as instruções contidas nela, que estão guardadas ali dentro. E onde a gente vai executar a função? Nesse caso do Keyboard Widget, a gente está passando para o parâmetro onDeletePressed, a nossa função. Então, se eu entrar lá no Keyboard Widget, a gente vai usar o onDeletePressed aqui, quando a pessoa clicar no Material Button responsável por deletar caracteres, né? Então, a gente está executando a função aqui, como eu já disse anteriormente. Tá claro isso? Se ficar alguma dúvida em relação a esse conceito, deixa nos comentários que eu tento explicar de uma forma diferente e resolver a sua dúvida. Tá? O segredo para realmente entender isso é experimentar. Então, testa um pouco, testa de acordo com o que você entendeu para ver se ficou claro ou não. Beleza? Então, no nosso caso, ao invés de deixar aqui uma função anônima, eu vou passar a referência para a função que a gente implementou. Poderia ser das duas formas, né? Então, deletePressed, a referência. Vou segurar Ctrl+S para salvar e organizar o código.